Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Eu vou aproveitar que eu vim para orar, e inclusive eu estou sobre o altar aqui da sede na rua Prudente de Moraes 1020. Eu queria dar uma breve orientação a respeito da oração, da importância do cristão se empenhar e insistir em oração. É claro que o objetivo maior do cristão deve ser a vida, a conquista da vida eterna, né? E passar a eternidade na presença de Deus. Não há nada mais importante do que a salvação, do que a vida eterna na presença de Deus. Mas Deus promete responder. Jesus disse, inclusive lá, João 15, né? Ele disse: se vocês permanecerem em mim, isso é para todos os seus seguidores, vocês permanecerem em mim e as minhas palavras em vós, permanecer em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Quer dizer, se vocês tiverem comunhão comigo, viverem em comunhão comigo e se submeterem à minha palavra, é como se os céus estarão abertos para vocês. Então, o cristão pode viver uma vida acompanhada de respostas de orações, né? Uma vida acompanhada de testemunho, se tornar aquele cristão que tenha a honra, o privilégio de dizer: Deus está sempre me respondendo. Isso é importantíssimo. Mas é claro que não adianta só orar, né? Eu quero dar uma orientação breve, mas uma orientação que eu sei que pode abençoar especialmente aqueles cristãos que estão ouvindo o Evangelho verdadeiro. Então você, membro da Igreja do Novo Nascimento, ou membro de uma outra igreja que esteja pregando o Evangelho corretamente, uma igreja correta, uma igreja que trabalha com integridade, espiritualidade, honestidade, então você tem todas as condições de crescer espiritualmente e ser muito abençoado. As pessoas que infelizmente estão dentro de igrejas que são verdadeiras empresas, é um comércio, aquelas que estão, outras que estão dentro de igrejas pregando o Evangelho associado ao mundo, outras estão debaixo de heresias, doutrinas de demônios, debaixo de liderança corrupta, fica difícil, né? Muito difícil essas pessoas crescerem espiritualmente e terem uma vida abençoada por Deus, até porque elas estão debaixo, né, de lideranças corrompidas, então não dá. Mas você que diz: eu, graças a Deus, estou dentro de uma igreja onde se prega o Evangelho corretamente, uma igreja tem espiritualidade no trabalho, fé, trabalha segundo a vontade de Deus, então o que você deve fazer? Lembrar-se que é preciso, para se ter uma vida acompanhada de respostas de orações, é importante que você creia a ponto de se entregar. Não é só acreditar em Jesus ou na palavra de Deus, é crer a ponto de se entregar. É preciso ter o coração limpo. Ninguém vai ser respondido, ter uma vida de respostas, está com mágoa no coração contra alguém, ou cometendo pecado, mas não se arrependeu, não se arrepende, ou de repente com o coração cheio de inveja. Não, tem que crer, tem que se entregar, né? Tem que ter um coração limpo, viver uma vida de obediência, buscar a Deus de coração com sinceridade e ter comprometimento com Ele, porque muitos são os cristãos, né? Pessoas que querem que Deus se comprometa com elas, mas elas não têm compromisso com Deus. Tem muitos cristãos que nem congregar domingo corretamente eles conseguem, é uma vergonha. Eles vão no domingo, falta 2, falta 3, eles ficam arrumando desculpas. Eu não estou falando aquelas pessoas que trabalham de repente numa fábrica, num hospital, e não pode estar na igreja toda semana, todo domingo, por causa do emprego que tem. Não, estou falando daqueles que são relaxados, acomodados, desinteressados, que empurram a vida com Deus na base do desinteresse. Esses também não têm vida de respostas, é impossível que tenha, porque é preciso ter comprometimento com Deus. Quando a pessoa tem, com chuva, com sol, feriado, chuva, sol, frio, calor, não importa, o compromisso dela maior é com Deus. Então ela congrega fielmente,
A vida dela é de compromisso com Deus. Então, se você crê, se você tiver o coração limpo, se você procurar obedecer, buscar com sinceridade, ter comprometimento com Deus, então você tem condições de ter uma vida acompanhada de respostas. Mas aí você precisa insistir na oração, perseverar na oração. É sobre isso que eu quero falar. A Bíblia diz no livro de Gênesis 25, versículo 21, Isaac orou insistentemente por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Do período que Isaac casou até o período que a mulher dele teve um filho, demorou 20 anos. Ele batalhou em oração por 20 anos. E é importante lembrar que era da vontade de Deus que a mulher de Isaac tivesse filhos. Por quê? Porque a descendência de Abraão precisava se multiplicar. Deus disse a Abraão, eu vou fazer você pai de grandes nações. Então Abraão, com a sua mulher Sara, alcançou um milagre, e ela sendo estéril e avançada em idade, tanto ele como ela teve um filho, Isaac. Agora Isaac casou e a mulher dele era estéril. Agora precisa de um milagre também. Isaac batalhou 20 anos em oração para que a sua mulher pudesse ter um filho. E então depois, através de um dos filhos, Isaac teve Esaú e Jacó, então, os 2 filhos dele. Através dos descendentes de Jacó, Deus formou a nação de Israel. E dali veio o Filho de Deus. Esse era o plano de Deus, que através de Abraão formasse uma nação e dessa nação viesse o Filho de Deus. Isso se cumpriu. Então, mesmo sendo da vontade de Deus e algo dentro do plano de Deus, que Isaac tivesse filhos e a descendência de Abraão se multiplicasse, ainda assim ele teve que batalhar 20 anos em oração. Então, creia a ponto de se entregar, obedeça, tenha coração limpo, seja sincero, busque de coração e tenha comprometimento com Deus. Se você fizer tomar essas atitudes e se empenhar na oração em busca daquilo que é justo, agradável a Deus, Ele vai lhe responder. Nada vai impedir. Jesus disse, se permaneceres em mim, as minhas palavras em vós, vocês pedirão o que quiserem e será feito. Mas tem que insistir, tem que batalhar. Tem cristão que orou, não viu nada, passou um tempo, não aconteceu, desistem. Tem que lutar em oração e fazer a sua parte com Deus. Tá bom? Eu queria deixar essa breve mensagem aí que eu creio que vai abençoar pessoas com essa visão, com esse coração. Eu quero lembrar que amanhã, quarta-feira, reuniões de edificação espiritual e oração, 8 da manhã e 7h30 da noite. A temperatura caiu aqui em Marília, na região, acredito, não sei, nos outros lugares. Tendência a esfriar mais ainda, mas quando a pessoa tem compromisso com Deus, as pessoas incrédulas vão para o estádio, pagam caro para assistir um jogo de futebol, às vezes 11 horas da noite, 9 horas da noite, 11 horas da noite acaba o jogo, elas chegam em casa 1 hora da manhã e ficam às vezes lá no frio, na chuva, tem gente que vai para show, paga caro, fica lá de madrugada, debaixo de chuva, às vezes. Se as pessoas incrédulas, elas se empenham para as coisas do mundo, por que o cristão não pode se empenhar para as coisas de Deus? Só se não quiser. Então amanhã, 8 e 7h30, reunião de edificação espiritual e oração. Aqui em Marília, Rua Prudente Moraes, 1020, bairro do Alto Cafezal. No Rio de Janeiro, Pastora Nilzete, Avenida Marechal Fontinelli, 4595, às 9 da manhã, lá no Rio de Janeiro. Se empenhe em oração, faça a sua parte com Deus e batalhe em oração. Deus é Deus para lhe responder. Que Deus abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.